é a quarta parte do meu testemunho. É a quarta mensagem, ou seja, quarta parte que eu venho abordar o meu testemunho. Então, diz o livro de João, capítulo 10, o versos 26. Jesus disse assim, escrito por João. 26. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. Por que você não crê? Porque vocês não sois das minhas ovelhas. Fala, irmã Laura, irmão Luiz, Firmino, abençoado. Te amo, Luiz. Irmã Adriana, saúde para ti, irmã. Mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão, e ninguém as arrebatará da minha mão. O capítulo de número 8 de João, o versos 43, João 8, 43, qual a razão por que não me compreendeis a minha linguagem? Porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Não há verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e ele é o pai da mentira. Mas por que eu te digo a verdade e não me credes? Versículo 47. Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso não me dais ouvidos, porque não sois de Deus. Senhor Jesus Cristo, é tua palavra, não é minha palavra. Foi o Senhor quem disse que o Senhor tem ovelhas que são tuas, e existe outro grupo que não pertence a ti. O Senhor falou, não, você não sois das minhas ovelhas. Então eu quero transmitir ao teu povo, Senhor, que o Senhor tem as suas ovelhas, como disse o profeta Isaías 53, 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. O Senhor nos salvou. Obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus que você não desistiu de estar aí na nossa live nesta segunda-feira abençoada, dia 12 de maio de 2025. Fala, irmão Ediomir. Que bom que você está aí. O meu testemunho de vida, eu não dou porque eu gostaria de ficar falando sobre a minha vida pregressa passada. A minha vida passada é uma vergonha. É uma vergonha. Tem coisas que aconteceram na minha vida que não é lícito eu comentar, né? Eu não posso abrir todo o meu testemunho para o mundo, porque há coisas horríveis, muito feias, que eu prefiro deixar quieto. Só quem sabe é Deus e só Ele precisa de saber disso. Então, algumas coisas fortes que aconteceram desde a minha infância, né? Eu já falei sobre minha infância sofrida, minha adolescência, que eu me extraviei na minha adolescência, aos meus de 12 para 13 anos, já estava me drogando e ninguém sabia, né? Como pode uma criança de 12, 13, 14 anos já estar envolvido assim com drogas, né? Com maconha, com cocaína, com comprimidos alucinógenos, né? Com cheirinhos, com tudo que era desgraça, que hoje a terra está totalmente embebedada, né? Com essas desgraças chamadas droga e bebidas alcoólicas, que é a porta das piores drogas do mundo,
Todas as drogas que existem hoje, que faz parte da vida de uma família, hoje, ela só entrou por causa da desgraça da bebida alcoólica, cerveja, uísque, essas pragas, é coisa do demônio. A Bíblia fala para a gente não se envolver com isto. Provérbio de Salomão diz que tira o entendimento. O Provérbio de Salomão fala que quando a pessoa se envolve com bebida, vai olhar para a mulher alheia com olhos estranhos. Tudo isso, adultérios, fornicações, tudo isso é causado por causa da primeira desgraça lícita, que é chamada bebida alcoólica, cerveja, essas pragas todas, que para mim é uma praga na vida das famílias. Ela é a causadora de morte, de divórcio, de aborto, de gravidez, tudo é causado, é a causa das piores desgraças que existem na terra, está a bebida. É a porta que o diabo precisa para invadir uma família. Libera a bebida, ele está dentro. Mas minha casa não tem diabo. Tem. Tu bebe ele. Tu que gosta de beber, tu bebe ele. Tua vida, tu sabe que a tua vida é uma desgraça. Tu não prospera, tu não é feliz. Porque quem é feliz não precisa ficar bêbado todos os dias. Quem é feliz encara a vida de cara limpa. Quem é feliz encara como homem. Homem não precisa se drogar nem se dopar para assumir a família, para assumir as suas responsabilidades. Então, mas eu não quero falar de vocês, eu quero falar da minha vida. Então, conheci o fundo do poço. Como que eu conheci o fundo do poço? Através da bebida, droga, mas isso tudo é um passado muito longo, já tem mais de 40 anos que eu estou livre dessa desgraça, né? Mais de 40 anos que Deus operou na minha mente, não passei por nenhum tratamento de desintoxicação, não fiquei internado em nenhum lugar, não recebi gente para cuidar de mim, nada. Tudo isto veio através da palavra de Deus que foi pregada durante anos, entrando nos meus ouvidos, não só nos meus ouvidos. O problema, quando as pessoas ouvem, porque muitos que ouvem só escutam. Ele falou, quem escuta? Quem ouve. Tá aqui, ó. Aqui, Jesus falou assim, ó, vocês, João 10, ó. João 10. Vós não credes porque não sou das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem, não escuta. Escutar todo mundo escuta. Quero saber se elas ouvem e identificam, porque ouvir por ouvir, todo mundo ouve. Tá? A rádio está lotada de gente agora. O aplicativo está lotado de gente ouvindo, sabe, escutando. Agora quero saber se estarão ouvindo. Se estiver ouvindo, aí tem o mesmo resultado que teve na minha vida. Fui limpo das drogas, Deus me libertou de roubar a coisa dos outros. Hoje eu abençoo, hoje eu dou dinheiro às pessoas, hoje eu pago conta de pessoas. Antigamente eu tirava das pessoas, hoje eu ajudo as pessoas. Hoje eu mato fome de pessoas, hoje eu ajudo pessoas. Você entende, abençoado? Hoje sustentamos famílias, ajudamos famílias. Então você vê como houve essa transformação pelo Espírito de Deus na vida. Então, minha vida pregressa, infância sofrida, maltratada, muita briga, vi muito soco, muito xingamento, muita idolatria, muita bebedice, muita ruindade. Como disse uma vez o Adalto falou uma coisa, pastor, eu fui programado para ser ruim. Eu falei, então é dois. Eu também fui programado na minha mente para ser ruim. E eu fui ruim. Eu não fui bom, não. Às vezes dentro do meu coração, quando eu fico meio invocado,
nasce, sabe? Parece que ele quer acordar o vulcão que está dentro de mim. Aí eu tenho que respirar e falar, igual o Paulo falou, tais fostes alguns de vós. Então quando a gente vai entrar para a carne, a gente tem que pensar no que o apóstolo Paulo escreveu para a gente. Tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes. Eu já fui lavado, eu não vou ser lavado de novo. Ele já derramou o sangue dele sobre a minha vida. Ele não vai fazer isso, ele não vai morrer de novo, ele não vai sofrer de novo. Muita gente está esperando Jesus vir sofrer de novo por eles, pagar preço de novo, pagar humilhação, receber castigo. Não, ele não vai mais passar por nada disso. Nada disso. Quando ele vier, ele vai vir como rei. Agora nós estamos aguardando o Rei dos Reis. Estaremos aguardando o Senhor dos Senhores. Aquele que é o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Aquele que existe desde antes da fundação do mundo. Ele é o Criador de todas as coisas. Sem Ele, nada do que foi feito seria feito. Está escrito isto. Então, quando você ouve, Jesus falou em João 10, 27, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. A minha voz. Então, eu ouvi a voz do bom pastor, que me falou assim, sai desse trabalho aí, rapaz. Esse lugar aí é um lugar que você não vai ter força de vencer a droga. O que eu fiz? Larguei o comércio, que me rendia muito dinheiro, era em Bom Sucesso. Em Bom Sucesso, irmão, em Bom Sucesso, bairro de Bom Sucesso. A única coisa de bom que me aconteceu foi ter conhecido a minha esposa, que o resto para mim foi tudo porcaria, lixo puro. Nada de bom vivi naquele bairro ali, nada de bom. Foram anos de destruição de vida, de minha vida, nada de bom eu vivi ali. Mas graças a Deus, que Deus colocou a minha companheira de mais de 40 anos de luta, de estrada, né? Que me ajudou, sabe, que foi alguém muito importante. Ela não imagina, sabe, a importância dela na minha vida nessa nova direção que eu caí, né? A influência, o braço forte, a mulher firme que ela sempre foi e sempre será, que eu admiro essa condição, né? Tem mulheres que é fraca, o homem está no erro e a mulher acompanha o erro do homem. O homem está indo para o lado errado, a mulher, para não perder a comida e a casa, tu não perde casa nem comida não, tu não perde não. Se um homem está no erro, ele que vai perder, você não perde não. Perde sim se você apoiar o erro do cara. A minha esposa não, ela deu um checkmate. Ou você larga isto, ou eu vou viver a minha vida. Não vamos nos envolver. Então, tem hora na nossa vida que a gente tem que, sabe, que somos ovelhas, temos que decidirmos com decisões de ovelhas. Eu sou uma ovelha, então eu decido como ovelha. Eu não posso ser uma ovelha e viver a minha vida decidindo como cabrito. Não tem como eu ser uma ovelha e as minhas ações, as minhas atitudes não ser atitude de ovelha. Muita gente só faz isso. Muita gente tem um belo discurso, uma bela pregação, uma bela palavra, sabe, uma bela tudo, mas a vida é uma negação. A vida, o amor não é palavras, o amor é ação. O que eu digo é palavra. O que eu faço marca tudo. Mas o que eu digo é apenas palavras. Então, eu quero muito agradecer primeiramente a Deus. A glória sempre será dele. Mas agradecer. Minha mãe também orava muito por mim, sempre orou por mim, né? Pedindo a Deus que eu ajustasse a minha mente, né? Orações dizem que oração e canja de galinha não faz mal para ninguém. E é verdade. Então, eu quero agradecer a Deus, né? Minha esposa que esteve do meu lado, que está do meu lado,
viveu comigo meus desesperos, né? As minhas frustrações, as minhas agonias, que ninguém sabe, só eu e ela, né? Não precisa ninguém saber, ninguém tem que se meter e saber da minha vida. Então a minha vida é minha esposa e eu e ela. Então, isto para mim é uma glória, porque aqui manifestou Deus na minha vida. Eu não tinha vontade de querer Deus, como diz Paulo em Romanos, né? De buscar Deus, de querer saber as coisas de Deus. Mas está aqui escrito, João 10, 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Hoje eu não vou ter a vida eterna, eu já tenho a vida eterna. Eu não vou ganhar a vida eterna, eu já tenho a vida eterna. Já tem a vida eterna. Você já tem a vida eterna. Porque se você crê em Jesus, você tem a vida eterna. Você tem o selo da salvação. O selo da salvação é o Espírito de Deus em nós. Este é o selo da salvação. Quando a gente fomos selados com o Espírito Santo, você lembra aquela passagem que botava lá o sangue do cordeiro em cima dos umbrais das portas? Ali representava, sabe, a proteção. A proteção hoje é o Espírito Santo. Não é esse espírito de porco, esse espírito de barulho, esse espírito de prostituição dentro da igreja, de idolatria, de feitiçaria, de birutice. Isto nunca, essas manifestações birutas, isto nunca foi o Espírito de Deus. O Espírito de Deus, ele gera em nós o fruto do Espírito. Você quer conhecer alguém cheio de Deus, para você falar assim, aquele homem ali é cheio do Espírito Santo, aquela mulher ali é cheia do Espírito Santo. Muitos não entendem, acham que grito, pulo, rodar, adivinhar, profetizar mentiras, isso é ser cheio do Espírito Santo. Irmãos, a gente está vivendo hoje uma competição de mentiras dentro das igrejas. Quem mente mais? Nós estamos com uma série de mensagens sobre a mentira que está sendo poderosíssima. Essa série de mensagens. E nós, cada um de per si, se policiando para não deixar se envolver com mentiras. Nós não somos da mentira. Jesus falou lá no João 10, 26, mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Aí no 27 ele fala, as minhas, ele falou, as minhas. Então, eu só estou aqui porque eu sempre fui ovelha. O profeta Isaías, deixa eu achar aqui o profeta Isaías, 53, aqui ó, 53, 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Andávamos desgarrados, mas como ovelhas. Sempre você foi ovelha. Você estava na droga, você estava no álcool, na prostituição, sabe, no homossexualismo, no lesbianismo, no ladrão, enganando, mentindo, fofocando, adulterando, fornicando, fazendo toda espécie de desgraça. Mas, segundo a palavra do profeta Isaías, nós todos andávamos desgarrados. Então nós estávamos desgarrados do rebanho. Eu fazia o que eu fazia, eu assaltava pessoas, eu entrava em ônibus, nas esquinas. Quantas vezes na esquina dali da Portão Vermelho, com Nabuco de Araújo, debaixo da barraca do seu, um coroinha que tinha um comérciozinho ali à noite, quantas vezes eu aguentei gente ali, quantas nas esquinas da vida, quantos ferro velhos eu invadi para roubar produtos de dentro de ferro velho, quantos a empresa tem ali que eu roubava placas de alumínio, placas, quantas casas eu invadi para roubar bujão de gás, isso tem mais de 40 anos, roubar bujão de gás, pessoas sentadas nas ruas, eu parava e
assaltava as pessoas, não tinha carro, não tinha nada, andando, fazia essas coisas. Quem fez essa transformação? Tu acha que veio de mim? Tu acha que eu bebi uma água benta, cheirei o cachimbo fumei o cachimbo da paz do cacique Raoni e mudou a minha mente? Ou eu participei de uma corrente do sabonete ungido e lavei a cabeça com o sabonete? Ou bebi uma água fluidificada? Nada disso, é tudo cascaça, é tudo coisa do Satanás para enganar o povo de Deus dentro das igrejas. O povo de Deus está enganado. Está enganado. Está enganado. Ah, irmão morou na rua João Monteiro, aqui perto de mim. Irmão Edilmir, aqui não é perto de mim. João Monteiro é lá em cima. Foi nessa rua, acho que é lá, né? Tem a Portão Vermelho, tem a outra lá em cima, que eu levei a facada. Foi lá, acho que foi na João Monteiro que eu levei a facada no meu braço, no meu peito e no meu pescoço. Foi lá. Foi ali. Ali é Marechal Hermes. Hoje eu moro em Bento Ribeiro. Ali foi Marechal Hermes. Então, quantas vezes eu estava em local e só tinha traficantes. Eu no meio com eles, fumando, sabe, cheirando cocaína, mulheres, bebidas, sabe, homens, mulheres, sabe, uma casa cheia, com às vezes um quarto, a gente se drogando ali, se drogando. É Deus que busca. Irmã Ivete, irmão Salvador, é Deus quem busca, irmã Adriana Souza, é Deus quem vai atrás, é Deus quem corre e pega. Entendeu, irmã Rosemary, meu pedido? É Deus, irmã Fátima, é Deus, minha mãe, é Deus que vai atrás, é Ele que busca. É como aquela parábola da mulher que perde uma dracma, uma moeda, e a dona da casa começa a varrer a casa até encontrar. Então, e ela encontrou, quando ela encontra, ela sai feliz. É assim que Jesus fez na minha vida. Eu era essa dracma perdida. E Ele foi lá, me achou. Ele jogou. É como uma grande rede que é lançada no mar e os pescadores puxam os peixes para a beira da praia. E ali na beira da praia, Ele vai separando os peixes bons e os peixes maus. Eu fui separado como um peixe bom. Você está aí porque você foi separado com... Você não se tornou uma ovelha. Ele te fez ovelha. Só que nós estamos apenas desgarrados. Ah, pastor, só quer dizer que todo mundo é ovelha? Não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que Jesus... Ele falou aqui em João 10. Ele falou aqui, 26. Mas vós não credes porque não sois das minhas ovelhas. Muitos dos colegas de drogas, de movimento, sabe, da pesada, né? Porque era da pesada. A gente saía de um bairro para o outro, assim, de Bento Ribeiro para o centro da cidade, para lá, para Copacabana, assim, era noite, a noite para a gente não tinha noite, não tinha dia, era desgraça pura. Mas Jesus foi lá. Jesus foi atrás. Irmã Marlene Vieira, Jesus foi atrás. Irmã Nara, Jesus foi atrás. Jesus vai atrás. Ele vai até encontrar. Ele não vai deixar que nenhuma das suas ovelhas se perca. Você tem um filho, irmã Ângela, você tem um filho, você tem alguém da família, irmã Rita. Ele não vai, ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor, diz que ele já deu a vida pelas suas ovelhas. Eu não tinha nada de Deus, nada. Quem me conhece, quem me conheceu na minha vida pregressa e me vê hoje, às vezes eu encontro com alguns e falo, meu Deus, pensei que você estava morto. Fulano morreu, mataram Beltrano, Ciclano está preso. O outro estava preso tantos anos, está morto, mataram na prisão. E você não está aí. Você está aí. Caramba, como pode? Eles não entendem como Deus é poderoso. Eu experimentei o amor de Deus. Experimentei a graça de Deus.
A graça de Deus superabundou. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. A graça de Deus superabundou na minha vida. Parecia aos olhos do homem, quem me conhecia, esse não tem jeito. Eu me recordo, já morreu Henrique, né? Teve uma overdose, a gente num local de trabalho, né? A gente, em Bom Sucesso, eu me drogava dentro, para você ter ideia, dentro de um protético, onde se fazia dentadura, onde fazia dente. Ali o cara me emprestava lá o protético, a gente entrava lá, se drogava dentro do protético, lá em Bom Sucesso. Uma estamparia em Marechal Hermes. Quantas vezes me droguei naquela estamparia? Quantas vezes que eu vi lá o Henrique, que morreu, já morreu, desmaiou de droga, caiu duro lá, eu peguei, botei ele sentado na cadeira, marrei ele na cadeira, liguei debaixo do chuveiro, larguei ele para lá. Se ele morresse, azar. Então eu não quero saber de nada, de nada, irmão. Essa era a vida do teu, você que tem-me como pastor, essa era a minha vida. Parecia que não tinha jeito. Você que está me ouvindo pela rádio, tem um parente, um pai, uma mãe, um irmão, sabe, qualquer um da sua família, ou alguém que você conheça, que você estime, fala, pô, eu gostaria tanto que fulano largasse a droga, largasse isto, essa vida de criminalidade. Ore por ele e dá testemunho. Ore por ele, peça para Deus, manifesta a salvação nessa ovelha. Diga, mesmo que nem se pareça com ovelha. Tem gente que finge parecer com ovelha. Tem gente que não se parece, mas como eu. Eu não me parecia com ovelha nunca. Eu me parecia como um cabrito do fedorento da pior qualidade. Mas, tem uns que por fora, sabe, cara de ovelha, mas por dentro tem um lobão dentro. Eu era assim. Eu tinha um lobão por fora, um lobão por dentro. Eu tinha um lobão por fora, por dentro era uma ovelha. Mas eu não sabia. Eu não sabia, nem imaginava que Deus tinha para mim. Eu nem imaginava que eu poderia estar falando aqui. Quando eu estudava, eu era gago. Eu tinha medo de responder à professora, que ela fazia pergunta. Pedro Inácio, me chamava de Inácio. Eu me disse, cadê o Inácio? E eu estou escondido. Quando eu sabia que ia ter pergunta, hoje ela vai fazer pergunta, ficava lá fora, fugia. Descia, pulava o muro para ir jogar futebol na pracinha, só voltava depois acabava a aula dela, porque eu não queria, eu tinha vergonha. Eu gaguejava. Então, como que um gago, o que está fazendo aqui? Falando desse jeito, sem gaguejar? É Deus! Milagres! Quando Deus ocupa o primeiro lugar na vida de uma pessoa, ele começa a obra, ele termina, ele conclui. Ele me limpou das drogas, limpou meu sangue, limpou minha mente. Eu tinha meu aparelho digestivo apodrecido de tanto comer cocaína. Eu lambia, devia de cheirar, eu lambia. Um tablete era enrolado no papel celofane, um tablete eu botava num prato, esquentava o prato, botava o pó em cima do prato, batia com a minha carteira de identidade, era toda aberta, o plástico, batia o pó, cheiro. Quem é que dava alguma coisa por esse homem? Ninguém. Então você que tem um filho, você que tem alguém da família, um primo, um irmão, que está drogado, que apresenta isso, e parece, todo mundo já sentenciou essa pessoa, não acredite na sentença de homens, acredite na decisão de Deus. Se Deus decidiu que essa pessoa, mesmo estando agora numa vida desgraçada, no fundo do poço, Deus tira do fundo do poço, Deus honra pessoas que não queriam. Irmãos, eu era expulso dos lugares. As pessoas não queriam minha presença. Vai ter uma festa, não chame ele arruma briga. Não leve ele, que ele vai arrumar confusão. Vai ter pancadaria no final da festa. E tinha mesmo, irmão. Tinha mesmo. Eu saía pela rua arrumando confusão. Não era Hoje você vê esse homem, você que é membro da nossa família, da família Restituição, você pode saber e ter certeza que vocês são pastoreado pelo homem
que foi transformado por Deus. Eu não fui transformado pelo psicólogo, pelo psiquiatra. Eu não fui transformado por um remedinho que eu tomo para ficar calminho. É o poder de Deus agindo na minha vida. Senhor Jesus,